Boa noite a todos. Boa noite, mesa diretora. Cumprimento o vice-presidente Paulo, cumprimento o secretário João, cumprimento o procurador doutor André, vereadores, cumprimento o público presente e cumprimento também o nosso público internauta que nos acompanha pelo Facebook. Pedindo a Papai do Céu, o nosso bom Deus, que nos permita uma sessão bem proveitosa, nós que estamos na 26ª sessão, e que Ele nos dê sabedoria para conduzir bem os nossos trabalhos. Quero também aqui estar convidando o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos e também vereador do município de Itabirito para fazer parte da mesa. Sentar. Peço ao secretário que faça a leitura dos vereadores presentes. José de Oliveira Lima, Paulo Sérgio de Toledo Costa, João Bechara Neto, Erasto da Costa Rocha, Alcione de Amorim Gomes, Júlio César Ferreira Magalhães, Renildo Nascimento Peçanha, Antônio Carlos Elvésio e Lucimar Alves Soares. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Peço ao secretário que faça a leitura da palavra de Deus. Registrar a presença do nobre vereador Júlio César Carneiro. Palavra de Deus no livro de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 em diante, que tem como título Esperança no meio das provações. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Alegre-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Registrar a presença do vereador Lenildo Henriques. Peço ao secretário que faça a leitura do material de expediente. Gostaria de... Pela ordem, vereador Alcione. Pela ordem, senhor presidente, nesse momento, antes de começar, eu queria pedir um minuto de silêncio pela morte do nosso querido amigo Serginho, lá da nossa comunidade de Palmital. Perdeu sua vida esse final de semana, domingo, trabalhando na usina Paneira, um jovem trabalhador, muito querido pela comunidade. E nesse momento eu queria pedir
pelos 2 irmãos e seu pai e sua mãe que ele deixou. Senhor presidente, também para fazer menção a algumas notas de pesar, registrar aqui o falecimento do senhor Luiz, aqui do bairro Santo Antônio, da família do senhor Simplício, faleceu hoje, a informação que chegou para nós, uma família ordeira e conhecida aqui de Itapemirim, do bairro Arraial, conhecido como Arraial. Também o ex-vereador de Cachoeiro, o senhor Poloni, veio a óbito ontem. E também tomei conhecimento desse falecimento do Serginho ali de Palmital, né, a família de Caial ali, que trabalhando no armazém, na empilhadeira, caiu de uma altura e acabou vindo a óbito. Então, são registros de famílias que sentem a dor da perda e que a gente está sendo solidários a essas famílias por essas perdas. E o nosso amigo lá, Joanito, de Brejo Grande do Norte, que faleceu. Tá? Após os registros, nós vamos dar abertura aqui à leitura do material de expediente. A sessão de hoje, a 26ª sessão, ela tem apenas material para publicidade. O primeiro expediente para leitura é um ofício externo número 56/2021, oriundo do Tribunal de Contas do Espírito Santo, um ofício de requisição 001/2021, projeto prioritário, parecer prévio reconhecido e transparente. Vitória, 22 de julho de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, prezado controlador interno. O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Controle Externo de Contabilidade, Economia e Gestão Fiscal, SESEX Contas, no âmbito do projeto prioritário, parecer prévio reconhecido e transparente, portaria normativa 23, de 28 de janeiro de 2021, está realizando um levantamento de informações junto aos chefes dos poderes legislativos. O objetivo do trabalho é promover e apresentar à sociedade o fluxo completo de apreciação e julgamento das contas dos chefes dos poderes executivos municipais. Neste sentido, solicitamos que sejam respondidas as questões abaixo relacionadas, bem como que seja preenchida a tabela em anexo. Primeira pergunta: qual o prazo estabelecido na Lei Orgânica Municipal ou no regimento interno da Câmara Municipal para, após o recebimento do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, ser realizado o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo Municipal? Segunda pergunta: a votação dos vereadores no julgamento das contas do chefe do Executivo é nominal ou secreta? Terceiro: existindo no mesmo exercício um ou mais prefeitos municipais, o julgamento das contas daquele exercício é realizado em sessão única ou é realizada uma sessão de julgamento para cada prefeito? Quarta pergunta: a Câmara Municipal utiliza o decreto legislativo como ato ou instrumento que materializa o julgamento do chefe do Poder Executivo Municipal? Em caso negativo, qual o ato ou instrumento é utilizado? A quinta pergunta: os resultados do julgamento dos prefeitos municipais estão disponíveis no portal da transparência da Câmara? E a sexta pergunta tem uma tabela que a controladoria da casa vai ter que estar preenchendo para poder enviar a resposta ao tribunal. Aí tem Câmara Municipal, aí bota o município, o nome do presidente atual, o nome do controlador ou da controladora interna. Aí tem os exercícios financeiros de 2009 a 2019. Aí pergunta qual é o nome do chefe do executivo, se o parecer prévio do tribunal foi recebido na Câmara dentro de cada um desses anos, qual a data de recebimento, o julgamento no legislativo, se já foi realizado sim ou não, qual a data da sessão de julgamento, o decreto legislativo, qual o número do decreto, qual o link no site para acesso, no site da Câmara,
e se já foi encaminhado o resultado do julgamento ao Tribunal de Contas, a data de encaminhamento e o número do protocolo. O encaminhamento das informações deve ser realizado por meio do endereço eletrônico, conforme está aqui, csexconta.servidores@tces.tc.br, até o dia 10 de agosto de 2021. Este e-mail foi enviado para os endereços dos gestores responsáveis pela Câmara Municipal e do responsável pelo controle interno, cadastrados no sistema Cidades pelos próprios responsáveis. Mais informações podem ser obtidas com o auditor Romário Figueiredo, pelo e-mail romarioFigueiredo@tces.tc.br ou pelo telefone 27 3334 7629. Atenciosamente, Secretaria de Controle Externo de Contabilidade, Economia e Gestão Fiscal, SESEX Contas, Secretaria-Geral de Controle Externo, Tribunal de Contas do Espírito Santo. Com relação a esse expediente, presidente, já que a controladora interna da nossa casa, a nossa querida Gabriele, vai estar respondendo, junto com a assessoria jurídica, como suporte, eu solicito que manda cópia da ata dessa sessão também. Muito me estranha, né, esse ofício chegar, apesar de eu entender que todas as câmaras municipais estão recebendo esse expediente do Tribunal de Contas, mas que vai uma pergunta desse vereador ao Tribunal de Contas. Da onde parte o manto protetor que protege o prefeito Tiago Peçanha Lopes dentro do Tribunal de Contas? Estou dizendo isso porque a última conta que chegou, o último parecer prévio foi de 2016. 2016 chegou nessa casa, ficou adormecido aqui 1 ano e meio para ser julgado. Por que as contas de 2017 está demorando, está nessa morosidade toda para chegar o parecer prévio na Câmara? Nós queremos uma resposta também. Da mesma forma que eles querem que a Câmara responda o questionário, responda para a gente da onde está partindo o manto protetor a um gestor tão irresponsável com a gestão financeira e orçamentária do município. Essa é uma pergunta básica que não quer calar e o município de Itapemirim precisa saber. Na ordem 2, nós temos uma indicação 104/2021. Antes de adentrar nela, pedi para encaminhar o expediente do Tribunal de Contas à controladora interna da casa para poder estar providenciando a resposta dentro do prazo requerido pelo Tribunal de Contas. Na ordem 2 é uma indicação 104/2021, de autoria do vereador Erasto da Costa Rocha. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Tiago Peçanha Lopes que empreenda esforços junto à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo para que viabilize estudos e elaboração de projeto, a fim de que se realize a pavimentação asfáltica da via rural, que se inicia próximo à Igreja Católica da localidade Fazenda Velha e termina no bairro Areinha, neste município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, aos 19 de julho de 2021. A justificativa. A presente propositura fundamenta-se no apelo dos moradores, os quais não suportam mais os transtornos causados pela falta deste melhoramento público tão sonhado e aguardado por todos que residem nas localidades supracitadas. Vale destacar que, durante os períodos chuvosos, ônibus e vans não conseguem fazer o transporte dos alunos da rede municipal e estadual de ensino, bem como a única linha de ônibus intermunicipal que atende a população fica impedida de transitar devido à má condição de estrada. Sugestionamos que esta via rural, de aproximadamente 2 quilômetros, seja pavimentada com asfaltamento de qualidade, guias e sinalização de trânsito, conforme padrão já adotado pelo Executivo Municipal. Sendo assim, esperamos que o prefeito municipal acate nossa propositura, proporcionando a realização de mais esta benfeitoria em favor destas localidades, tendo em vista a inquestionável necessidade do reivindicado. Peço aos ilustres pares apoio à presente indicação, que é um pleito real e legítimo destes munícipes. Erasto da Costa Rocha, vereador do PDT. Na ordem 3, nós temos a indicação número 105/2021, de autoria do nobre vereador Lenildo Henriques. Senhor presidente, caros edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, indico ao prefeito municipal que empreenda esforços junto à Secretaria de Saúde
para que viabilize estudos e elaboração de projeto, a fim de implantação de um consultório odontológico central para ofertar serviços de saúde bucal de média e alta complexidade, para atendimento aos pacientes das unidades básicas de saúde do município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, aos 20 de julho de 2021. Justificativa. Apresentamos essa propositura devido ao clamor recorrente de vários munícipes, especialmente os do interior de Itapemirim, que atualmente recebem um atendimento odontológico básico nas unidades municipais de saúde, mas quando necessitam de um atendimento de média ou alta complexidade para a preservação da saúde bucal, não encontram nessas unidades. Tal proposta visa a implantação de um consultório central de odontologia, que ofereça tais serviços mais complexos como sedação, cirurgias dentárias, restaurações apuradas, garantindo assim um direito destes cidadãos em terem acesso a serviços que garantam a manutenção da saúde bucal. Assim sendo, almejamos que o excelentíssimo prefeito municipal acate nossa indicação, propiciando a realização de mais essa benfeitoria em prol do nosso município, e solicito aos ilustres pares apoio a esta propositura. Segue anexo algumas fotos sobre a estrutura exigida para média e alta complexidade no atendimento odontológico. Inclusive, com relação ao atendimento odontológico, o município deixa muito a desejar. Nós temos pacientes especiais, portadores de síndrome de Down, autistas e outras síndromes, e tem aí mais de 200 pacientes que não têm atendimento odontológico nas unidades de saúde, e a Secretaria de Saúde, o prefeito, não estão nem aí para isso. Esses pacientes estão sofrendo por falta de sensibilidade do gestor em estar convocando a doutora Bianca Machado Baiense, que foi a primeira colocada no processo seletivo. O município depende desse serviço e o prefeito, por questão política, não convoca. E prejudica mais de 200 famílias de crianças especiais que dependem de um atendimento especializado odontológico que não tem unidade básica de saúde. Projeto. Tá faltando um projeto aqui, calma aí, gente. Só para mim abrir um aqui, sem querer eu apaguei, mas eu tenho como abrir aqui agora. Indicação, ordem 4, na ordem 4, indicação 106/2021, de autoria do nobre vereador Erasto da Costa Rocha. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis. Nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta casa, indico ao prefeito municipal que empreenda esforços junto à Secretaria Municipal de Transportes, a fim de que viabilize com urgência o retorno do serviço de transporte coletivo popular, ou seja, o famoso 0800, para atendimento aos munícipes deste município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 22 de julho de 2021. Justificativa. A presente propositura tem como objetivo beneficiar os munícipes que sofrem com a ausência do transporte popular coletivo, que desde o início da pandemia do novo coronavírus não dispõe desse serviço tão relevante. Devido à dificuldade enfrentada por muitos, diante desse quadro pandêmico, muitos usuários não estão conseguindo usufruir desse transporte coletivo local, pois a única empresa que presta o serviço no município está com suas linhas e horários de ônibus reduzidos, gerando um grande inconveniente à população, principalmente a rural, que precisa se deslocar até a sede para tratar de seus assuntos pertinentes. Vale ressaltar que o devido retorno deste serviço nas localidades trará conforto e economia para os moradores em vulnerabilidade social, pois o serviço atende, em sua maioria, pessoas carentes que necessitam constantemente do apoio do poder público. Sendo assim, esperamos que o prefeito municipal acate nossa propositura, proporcionando maior comodidade aos nossos munícipes com a volta desse serviço em favor da população do nosso querido município. E contamos com o apoio dos nobres edis para tal indicação. Erasto da Costa Rocha, vereador do PDT. Na ordem 5, nós temos um projeto de lei, número 22/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, adentrou na casa ao dia 14 de junho, 14/6/2021. Itapemirim, 11 de junho de 2021, ofício do gabinete do prefeito 088/2021,
Ao excelentíssimo senhor José de Oliveira Lima, presidente da Câmara Municipal de Itapemirim. Senhor presidente, encaminha-se o presente instrumento à vossa senhoria para a proposição do projeto de lei em anexo, que dispõe sobre a ação governamental para garantir a efetiva continuidade do Programa de Inovação e Educação Online, Educasa, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. Desta forma, requer seja procedida tramitação do presente dentro dos termos do regimento interno desta nobilíssima Casa de Leis, no rito de urgência especial, garantindo-se todos os ilustres edis componentes da atual legislatura, oportunidade para adequada avaliação de seu conteúdo, da qual espera-se aprovação. Sem mais para o momento, reitero o manifesto de elevada estima e distinta consideração. Cordialmente, Thiago Peçanha Lopes, prefeito de Itapemirim. Mensagem. O cenário de pandemia que estamos enfrentando, mais do que nunca, exige um contínuo investimento em tecnologia visando a garantia da equidade do direito à educação dos estudantes. Este desafio torna-se maior quando é considerada a diversidade das condições de infraestrutura tecnológica existente em cada município do Estado. Insta salientar que esse modelo educacional depende de profissionais com um alto nível de apropriação tecnológica e metodológica, capazes de não apenas mobilizar os alunos para o uso das ferramentas digitais nesse cenário educacional, mas também construir cenários de aprendizagem curricular e de desenvolvimento de competências socioemocionais. Para que isso seja possível, é preciso proporcionar as condições de infraestruturas tecnológicas adequadas à sua rede de ensino. Com a pandemia, este formato de educação foi adotado por instituições de ensino em todo o mundo. Estudantes e profissionais de educação terem acesso a equipamentos e à internet é pré-requisito para que os direitos à educação sejam garantidos. Então, há que se pensar que, além das metas do Plano Estadual de Educação, das políticas educacionais vigentes, como o novo ensino médio e agora a pandemia, não basta mais somente dotar as escolas de infraestruturas tecnológicas, mas dar também condições àqueles que estão em situação remota, profissionais da educação e alunos. Dessa forma, em consonância com aquilo que foi aprovado em 2014 no Plano Nacional de Educação e em 2015 no Plano Estadual de Educação, e impulsionado pelo surgimento da pandemia do novo coronavírus, que nos assola até o presente momento, urge a necessidade de implementação da ação objeto do presente projeto de lei, que possibilitará aos profissionais da educação adquirir equipamentos novos de informática, bem como apoiar o custeio da contratação de plano de internet, possibilitando, assim, uma ação articulada entre professores e alunos na garantia de uma educação de qualidade conectada, que corresponda às necessidades tecnológicas e pedagógicas que o momento exige. Em observância às disposições da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, segue em anexo a estimativa do impacto orçamentário financeiro, bem como a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Diante das considerações acima expostas, senhor presidente e senhores vereadores, solicito o empenho de vossas excelências no sentido de aprovar o presente projeto de lei. Thiago Peçanha Lopes, prefeito de Itapemirim. Dispõe sobre a ação do Executivo Municipal para subsidiar a aquisição de equipamentos novos de informática e o apoio à contratação de plano de internet pelos professores da rede de ensino municipal da educação básica e profissional do quadro efetivo e em designação temporária no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências. O prefeito do município de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pela lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, em seu nome, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a ação do Executivo Municipal em consonância com a meta 7 do Plano Nacional de Educação, conforme a Lei Federal 13.005 de 2014, e do Plano Municipal de Educação, Lei Ordinária 2.873 de 2015, a fim de garantir as condições de infraestruturas tecnológicas adequadas na rede de ensino municipal. Parágrafo único. A ação descrita no caput desse artigo tem por objetivo subsidiar a aquisição de equipamentos novos de informática e o apoio à contratação de plano de internet pelos professores da rede de ensino municipal da educação básica e profissional do quadro efetivo e em designação temporária. Artigo 2º.
a aquisição dos equipamentos novos de informática e o apoio à contratação de plano de internet terão providenciados diretamente pelos professores efetivos e em designação temporária da Rede Municipal de Educação, por intermédio de repasse de valores creditados diretamente na conta bancária dos beneficiários, na forma desta lei e do seu regulamento. Parágrafo único. O professor deverá estar em efetivo exercício para ser elegível como beneficiário desta ação do Executivo Municipal. Artigo 3º. Para a aquisição dos equipamentos novos de informática e o apoio à contratação de plano de internet, será repassado o valor de até R$ 1.800 por professor beneficiado, dividido da seguinte forma. Inciso 1º, R$ 1.500 por professor beneficiado, creditado em parcela única para aquisição de equipamentos novos de informática e inciso 2º, R$ 300 por professor beneficiado, creditado em até 6 parcelas mensais de R$ 50 para o apoio de custeio de plano de internet. Parágrafo 1º. Os valores descritos nos incisos 1º e 2º desse artigo serão creditados na conta bancária dos professores beneficiários elegíveis, na forma que vier a ser estabelecida em regulamento. Parágrafo 2º. O valor de que trata o inciso 1º deste artigo será aplicado sem alteração, ainda que o beneficiado tenha adquirido por opção própria computador de maior ou menor valor, desde que atendidas as especificações mínimas do equipamento estabelecidas em decreto. Parágrafo 3º. Cada beneficiário será contemplado somente com um único repasse para aquisição de equipamentos novos de informática e um único repasse mensal para o apoio ao custeio de plano de internet, independentemente da quantidade de vínculos que possui junto ao município. Artigo 4º. Os professores incluídos nesta ação que receberem um repasse para aquisição de equipamentos novos de informática deverão, inciso 1º, comprovar a aquisição do equipamento novo por meio de nota fiscal em seu nome, no prazo e especificações mínimas a serem definidas em decreto. Inciso 2º, responsabilizar-se pela qualidade do equipamento adquirido, por sua conservação e uso adequado no período mínimo de 36 meses, contados da data de sua aquisição, conforme indicado na nota fiscal. Inciso 3º, cumprir os protocolos de utilização a serem fixados pela Secretaria Municipal de Educação, SEMI. Inciso 4º, não ceder a qualquer título o uso do equipamento a terceiros. Inciso 5º, observar a proibição de alienar o equipamento por qualquer razão no prazo fixado no inciso 2º deste artigo. Parágrafo 1º. A não comprovação da aquisição de equipamentos novos de informática no prazo que vier a ser fixado no decreto implicará na devolução aos cofres públicos do valor recebido, mediante desconto em folha de pagamento, na forma do artigo 118 da Lei nº 1079, de 28 de fevereiro de 1990. Parágrafo 2º. Enquanto não decorrido o prazo fixado no inciso 2º deste artigo, os equipamentos de informática adquiridos serão de propriedade do município e permanecerão na posse dos professores beneficiados a título de comodato. Artigo 5º. Não são elegíveis para esta ação os professores, primeiro, que se encontrem em licença sem vencimento, e segundo, afastados ou cedidos com ou sem ônus pela SEMI. Parágrafo único. Os professores que estiverem em gozo de licenças com vencimento poderão ser elegíveis para esta ação na forma que vier a ser definida em decreto. Artigo 6º. Os repasses financeiros previstos no artigo 3º desta lei, primeiro, não possuem natureza salarial, nem se incorporam à remuneração do beneficiado. Segundo, não são considerados rendimentos tributáveis para fins de retenção de imposto de renda. Terceiro, não constituem base de cálculo para incidência de contribuição previdenciária. Quarto, não serão considerados para o cálculo de quaisquer vantagens pecuniárias, inclusive para fins de aposentadoria e de pensões. Artigo 7º. Nos casos de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria ou encerramento do vínculo dos beneficiários, por qualquer razão, será observado o seguinte: inciso 1º, os equipamentos novos de informática que tiverem sido adquiridos há menos de 36 meses, por intermédio da presente ação, deverão ser restituídos em perfeito estado à Secretaria Municipal de Educação, SEMI. Segundo, caso o beneficiário tenha recebido a parcela destinada à aquisição dos equipamentos novos de informática,
mas ainda não tenha comprovado a sua aquisição na forma e prazo estabelecidos em decreto, os valores creditados serão restituídos aos cofres públicos. Inciso 3º, os repasses das parcelas para custeio da internet serão imediatamente interrompidos nos casos de extinção do vínculo ou suspensos em casos de afastamentos ou licenças superiores a 30 dias. Parágrafo 1º. Na aplicação do disposto nos incisos 1º e 2º deste artigo, além da possibilidade de desconto em folha de pagamento, a não devolução do equipamento autorizará o desconto dos valores repassados das verbas rescisórias eventualmente devidas pelo município de Itapemirim, quando do encerramento do contrato temporário, exoneração ou demissão, podendo inclusive haver cobrança administrativa ou judicial se os referidos valores superarem o montante da rescisão. Parágrafo 2º. Em se tratando de servidores em designação temporária, o disposto nos incisos 1º e 2º desse artigo não se aplica caso haja renovação ou assunção de novo vínculo com a SEMI de forma imediata. Artigo 8º. O Poder Executivo estabelecerá por decreto a configuração mínima dos equipamentos novos de informática, os prazos e procedimentos para adesão ao programa e comprovação da utilização dos valores repassados aos professores beneficiados. Artigo 9º. As despesas geradas por esta lei correrão por conta da seguinte dotação orçamentária criada através de crédito adicional especial, conforme previsto nos artigos 41 a 43 da Lei Federal 4.320/64, discriminados abaixo. Código Estrutura 008, Secretaria Municipal de Educação, 040, Fundo Municipal de Educação, 12, Educação, 368, Educação Básica, 162, Educasa, 2.307, manutenção das atividades do programa Educasa, 1.073.000, 3390-32-00000, material, bem ou serviço para distribuição gratuita, 203.000, 33.900-800000, outros benefícios assistenciais, 870.000. Parágrafo único. Será utilizado como fonte de recurso a anulação do saldo da seguinte dotação: Secretaria Municipal de Educação, Fundo Municipal de Educação, Educação, Ensino Fundamental, Educação Básica de Qualidade, Ensino Fundamental e Educação Especial, construção, ampliação e reforma das unidades de ensino fundamental, obras e instalações, R$1.073.000. Artigo 10. Ficam inclusos na Lei Municipal 3.056/2017, que institui o Plano Plurianual de 2018-2021, o programa denominado 162 Educasa e a ação 2.307, manutenção das atividades do programa Educasa, no montante de R$1.073.000 para o exercício 2021. Parágrafo único. Os repasses financeiros de que trata esta lei poderão ser suspensos por meio de decreto, quando verificada a impossibilidade orçamentária e financeira de sua manutenção, ou quando houver o término da calamidade pública decorrente da pandemia da Covid. Artigo 11. Secretaria Municipal de Educação poderá editar normas complementares para execução da presente ação governamental. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Itapemirim, 11 de junho de 2021. Tiago Peçanha Lopes, prefeito de Itapemirim. Aí tem anexo uma declaração. Declara para os devidos fins que referente à minuta do presente projeto, que visa subsidiar a aquisição de equipamentos novos de informática e o apoio à contratação de plano de internet pelos professores da Rede de Ensino Municipal da Educação Básica e profissional do quadro efetivo e em designação temporária, os DTs, através da proposta de criação do programa Educasa, informamos que não se trata de despesa obrigatória de caráter continuado e que o mesmo foi criado especificamente para melhorar a qualidade da educação básica e profissional através do uso da internet, fortalecendo o ensino à distância, sendo nitidamente necessário no estado atual da pandemia causada pelo Covid, sendo sua duração de 6 meses para o auxílio de internet e para imediata compra de 580 computadores. Desta forma, fica dispensada a elaboração de impacto orçamentário e financeiro, conforme disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Federal 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme descrito abaixo. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado, primeiro, de estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que se deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes, e segundo, declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual
e compatibilidade com o PPA, que é o Plano Plurianual, e com a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei complementar, considera-se: primeiro, adequada com a lei orçamentária anual a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que, somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassadas os limites estabelecidos para o exercício. E segundo, compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetos e prioridades e metas previstas nesse instrumento e não infringe qualquer de suas disposições. Parágrafo 2º. A estimativa de que trata o inciso 1º do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculos utilizadas. Parágrafo 3º. Ressalve-se do disposto nesse artigo a despesa considerada irrelevante nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 4º. As normas do caput constituem condições prévias para: primeiro, empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras. Segundo, desapropriação de imóveis urbanos, a que se refere o parágrafo 3º do artigo 182 da Constituição. Na subseção 1 da despesa obrigatória de caráter continuado. Artigo 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo, que fique-se para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios, a 2 anos. Parágrafo 1º. Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1º do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Parágrafo 2º. Para efeito do atendimento do parágrafo 1º, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas e resultados fiscais previstos no anexo referido no parágrafo 1º do artigo 40, devendo seus efeitos financeiros nos períodos seguintes ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Parágrafo 3º. Para efeito do parágrafo 2º, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Parágrafo 4º. A comprovação referida no parágrafo 2º, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia de cálculos utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 5º. A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas referidas no parágrafo 2º, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar. Está difícil isso aqui, tudo remendado. Parágrafo 6º. O disposto no parágrafo 1º não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida, nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 7º. Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. Objetivando elucidar os custos do programa, segue demonstrativo encaminhado pela Secretaria de Educação. Aí tem auxílio internet. São um total de 580, num valor unitário de R$50, totalizando R$203 mil, de junho a dezembro de 2021, ou seja, 7 meses. Aquisição de computadores são 580, num valor unitário de R$1.500, totalizando R$870 mil, totalizando R$1.073 mil. Contudo, após a análise do referido projeto de lei, em especial ao artigo 9º, que inclui o programa e a ação de governo ao plano plurianual em vigor, informamos que o mesmo encontra-se vinculado à existência de disponibilidade financeira para sua execução. É o nosso entendimento. Marco José de Toledo, secretário municipal de Finanças, em 11 de junho de 2021. E segue em anexo também um memorando, Secretaria de Integridade Governamental e Transparência, senhora Euvane Carlos Laurencini. Ilustríssima secretária, cumprimentando gentilmente, sirvo-me do presente para apresentar ao chefe do Executivo uma ação governamental para garantir a efetiva continuidade do Programa de Inovação Educação Online, Educasa, no âmbito da Secretaria de Educação, em consonância com a meta 7 do Plano Nacional de Educação e também com o Plano Municipal de Educação. Esta ação governamental tem o objetivo de subsidiar a aquisição de equipamentos novos de informática e o apoio à contratação de plano de internet pelos professores 1, 2 e 3 no Sistema Municipal de Ensino da Educação Básica e profissional do quadro efetivo e também designação temporária. A aquisição dos equipamentos novos de informática e o apoio à contratação de plano de internet
serão providenciados diretamente pelos professores efetivos em designação temporária da Rede Municipal de Educação, por intermédio de repasse de valores creditados diretamente na conta bancária dos beneficiários. Segue para apreciação em anexo a minuta do projeto de lei, bem como o cálculo do impacto financeiro com o quantitativo de professores a serem contemplados por esse subsídio. Viviane da Rocha Peçanha Sampaio, secretária municipal de Educação, em 7 de junho de 2021. Aí tem um repeteco do que eu já falei do impacto, né, o quantitativo de professores beneficiados, o valor do plano de internet unitário, o valor de cada notebook, no caso, está em tudo aqui. E o projeto está com pedido, presidente, de urgência especial por parte do Executivo. Isso precisa ser apreciado para a gente poder dar prosseguimento à pauta. O que nós vamos colocar agora em votação é a urgência especial do projeto. Entendeu? Eu coloco em votação o pedido de urgência especial do projeto. Vereadores que reprovam a urgência permaneçam como está. Negada a urgência. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de fazer um esclarecimento. Todas as vezes que nós temos um pedido de urgência aí, a gente entende que são assuntos que a gente deve sentar, né? Ninguém nem sempre está negando o projeto, o benefício em si, mas o que deve ser levado em conta, como em relação ao orçamento, né? Se o programa é bom, se as formas de que um professor ele receba, como que vai devolver, valores, e tudo isso deve ser discutido. Nós estamos aqui negando as necessidades que o professor tem de dar uma melhora na sua forma de dar os estudos, né? Faço essa colocação porque o Executivo está com essa mania assim, de chegar para a gente e botar uma coisa de urgência, como da última vez, aquela questão ali do auxílio lá de 300, 200 reais, né? Foi falado, vinculado, que a gente votou contra. E, na verdade, nós nem votamos com aquele projeto, né? Eles acharam uma brecha lá na lei que o prefeito poderia dar por conta própria, mas o que nós não votamos, o que nós fomos contra ali foi como no momento agora, que é o pedido de urgência. Nós não estamos fazendo nada com urgência, até porque nós não entendemos que é necessário, principalmente esse agora, como uma questão de urgência. Tem que ser debatido, analisado, até porque é o nosso papel como vereadores aqui da casa. Obrigado, senhor presidente. Diante da negativa da urgência especial proposta pelo Executivo, o projeto vai seguir primeiro para o jurídico, dar o parecer, após passa pela Colegu e Cofinor, e também pela CESAS, que é a Comissão de Assistência, já que fala em benefício assistencial, não deixa de ser, passa pelas comissões para voltar ao plenário para votação. Então, o projeto será encaminhado ao jurídico para posterior trâmite legislativo. Presidente, se eu não me engano, o valor específico de cada computador ficou em torno de R$ 1.500, né? É difícil você conseguir comprar um computador com R$ 1.500 hoje, com o nível do que o dólar está. Então, assim, tem muita coisa a ser discutida. Então, às vezes, a urgência é negada para ver se isso vai conseguir concluir mesmo, de fato, porque, de repente, o valor nem consegue cumprir o objetivo final, porque para comprar qualquer coisa para o professor não adianta, não é verdade? Então, só uma explicação. A gente, sem entrar no mérito do projeto, porque vai ter um momento de discutir isso aí, né? Mas além dos 1.500, tem lá 6 parcelas de R$ 50. 6 parcelas de R$ 50 acreditado na conta. Rapaz, é tanto calote que o servidor está tomando que a gente acaba vislumbrando isso como um outro tombo. Porque você imagina o professor comprar um notebook dando R$ 1.500 de entrada e parcelar 300 em 6 parcelas de R$ 50. E se esse dinheiro não vai para a conta do servidor, o servidor tem que tirar do bolso? Você imagina? Diante do que vem acontecendo no município, isso é difícil acontecer? Não é. Então, tem umas coisas assim que precisam ser melhor discutido mesmo. A gente não pode aprovar projeto a toque de caixa. E eu acho que o caminho é por aí mesmo.
É sentar, dialogar e ver o que é melhor. O que a gente puder fazer para evitar do servidor tomar pernada, a gente tem que fazer também. É por aí mesmo, a Câmara está de parabéns nesse sentido. Na ordem 6, é o projeto de lei número 29/2021, também de autoria do Poder Executivo Municipal, ofício do Gabinete do Prefeito, 13 de julho de 2021, ofício 100/2021, ao presidente José de Oliveira Lima. Encaminha-se a Vossa Excelência e, por seu intermédio, aos ilustres pares na Câmara Municipal, o apenso projeto de lei que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo no município de Itapemirim. Desta forma, requer a tramitação do presente, dentro dos termos do regimento interno desta nobilíssima Casa de Leis, permitindo a todos os ilustres edis componentes da atual legislatura a adequada avaliação de seu conteúdo, da qual espera-se aprovação. Reiteramos na oportunidade a Vossa Excelência e a seus pares os nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Tiago Peçanha Lopes, prefeito de Itapemirim. Mensagem. Considerando o artigo 180 da Constituição Federal, prevê, abre aspas, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Considerando o disposto no artigo 121 da Lei Orgânica Municipal, prevê que, abre aspas, o município promoverá e incentivará o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Considerando que a Política Nacional de Turismo exige que o município possua conselho e plano municipal de turismo, como sendo critério obrigatório para propor projetos de infraestrutura turística, de eventos e de fortalecimento ao desenvolvimento turístico ao Ministério do Turismo, considerando a inexistência de qualquer legislação específica acerca da Política Municipal de Turismo, é que encaminhamos o presente projeto de lei. Considerando ainda que, após a consolidação do referido Conselho, por aprovação do presente projeto, o município terá a possibilidade de pleitear recursos para fortalecer seu desenvolvimento turístico. Encaminhamos, senhor presidente, o presente projeto de lei à consideração de Vossa Excelência e nobres pares, diante da extrema importância e impacto social que surge sobre a matéria, eis que a criação do Conselho Municipal de Turismo possui amplo impacto social, pois além de todas as questões administrativas e de gestão turística que envolve o projeto, ainda possui o condão de tornar participativo a população em torno das questões atinentes ao turismo de Itapemirim, motivo pelo qual espera-se que o mesmo alcance uma acolhida favorável, em virtude de representar um projeto que trata de relevante interesse público, além de cumprindo todos os requisitos legais nos moldes da documentação anexa. Tiago Peçanha Lopes, prefeito de Itapemirim. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo e da outras providências. O prefeito municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e em seu nome sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, que se constitui em órgão local na conjugação de esforços entre o poder público e a sociedade civil, de caráter deliberativo, consultivo e fiscalizador das atividades turísticas desenvolvidas no município, com natureza permanente e para o assessoramento da municipalidade em questões referentes ao desenvolvimento turístico da cidade de Itapemirim. Parágrafo 1º. A presidência do Conselho Municipal de Turismo de Itapemirim será exercida pelo secretário municipal de Turismo, que será substituído nos impedimentos legais e eventuais pelo vice-presidente. Parágrafo 2º. Depois de empossados, sob a coordenação do presidente, o colegiado do Conselho escolherá, dentre seus membros, os conselheiros que exercerão os seguintes cargos: vice-presidente, primeiro e segundo secretário. Parágrafo 3º. O mandato dos membros será de 2 anos, admitida sua recondução por mais um período. Parágrafo 4º. As entidades da iniciativa privada acolhidas nesta lei indicarão os seus representantes titular e suplente, por ofício diretamente à presidência do Conselho, que tomarão assento no Conselho com mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos por suas entidades. Parágrafo 5º. Na ausência de entidades específicas para outros segmentos, as pessoas que os representem poderão ser indicadas por profissionais da respectiva área, ou então pelo CONTUR, que é o Conselho, desde que haja aprovação de 2/3 dos seus membros e podendo ser reconduzido por quem os tenha indicado. Parágrafo 6º. As pessoas de reconhecido saber em suas especialidades e aquelas que de forma patente possam vir a contribuir com os interesses turísticos da cidade poderão ser indicadas pelo Conselho
para um mandato de 2 anos, com aprovação de 2/3 dos seus membros, e também poderão ser reconduzidos pelo CONTUR, que é o Conselho do Turismo. Parágrafo 7º. Os representantes do Poder Público Municipal, titulares e suplentes, serão indicados pelo prefeito e terão mandato de 2 anos, também podendo ser reconduzidos pelo prefeito. Parágrafo 8º. Para todos os casos dos parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º do presente artigo, após o vencimento de seus mandatos, os membros permanecerão em seus postos com direito a voz e voto enquanto não forem entregues à presidência do Conselho os ofícios com as novas indicações. Parágrafo 9º. As indicações citadas nos parágrafos 3º, 4º e 5º deste artigo poderão ser feitas em datas diferentes, em razão das eleições em diferentes datas nas entidades e, portanto, com diferentes datas para o vencimento dos seus mandatos, datas que serão controladas pelo secretariado do Conselho Municipal de Turismo. Parágrafo 10. Em se tratando de representantes oriundos de cargos estaduais ou federais, agraciados por esta lei, automaticamente serão considerados membros aqueles que sejam os titulares dos cargos e os quais indicarão os seus respectivos suplentes. Parágrafo 11. O mandato dos membros do Conselho será exercido gratuitamente e suas funções consideradas como prestação de serviços relevantes ao município. Artigo 2º. O Conselho de Turismo de Itapemirim fica assim constituído: do Poder Público Municipal, um representante da Secretaria Municipal de Turismo, um da Secretaria Municipal de Cultura, um da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, um da Secretaria Municipal de Esportes, um da Secretaria Municipal de Finanças, um representante da Secretaria Municipal de Defesa, um representante da Secretaria Municipal de Obras, um representante da Secretaria Municipal de Pesca e um representante da Secretaria Municipal de Agricultura. Da iniciativa privada, um representante dos meios de hospedagem, um representante dos restaurantes, bares e ou similares, um representante das associações turísticas existentes no município, um representante dos transportadores turísticos, um representante da associação comercial, um representante da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas, um representante da imprensa, um representante de congregação religiosa. Do Poder Legislativo, um representante do Poder Legislativo Municipal. De outros sem direito a voto, um representante da Polícia Militar e um representante da Polícia Civil. Parágrafo único. Cada representação entende-se um titular e um suplente. Artigo 3º. Compete ao Conselho Municipal de Turismo e aos seus membros: primeiro, avaliar, opinar e propor sobre política municipal de turismo, diretrizes básicas observadas na citada política, planos diretor municipal de turismo anuais ou trianuais que visem o desenvolvimento e a expansão do turismo, instrumentos de estímulo ao desenvolvimento turístico. Tem proporcionar a ligação entre os segmentos da sociedade civil organizada e o Poder Executivo Municipal, trazendo para a Prefeitura as reivindicações da população e apresentando à mesma os planos e ações do órgão municipal de turismo. Programar e executar debates sobre os temas de interesse turístico para a cidade e região, com pessoas experientes convidadas e com a participação popular. Manter intercâmbio com as diversas entidades de turismo do município ou fora dele, sejam ou não oficiais, podendo formular de acordos, convênios e parcerias com outros órgãos, visando ao desenvolvimento turístico do município. Propor resoluções, instrumentos regulamentares ou atos necessários ao pleno exercício de suas funções, bem como modificações ou supressões de exigências administrativas ou regulamentares que dificultem as atividades de turismo em seus diversos segmentos. Propor programas e projetos nos segmentos do turismo, visando incrementar o fluxo de turistas e de eventos para a cidade em diferentes épocas do ano. Propor diretrizes de implementação do turismo através de órgãos municipais e os serviços prestados pela iniciativa privada, com o objetivo de prover a infraestrutura local adequada à implementação do turismo em todos os seus segmentos. Divulgar as atividades ligadas ao turismo do município, participando de feiras, exposições e eventos, bem como apoiar a Prefeitura na realização de feiras, congressos, seminários, eventos e outros projetados para a própria cidade nas diferentes épocas do ano. Propor formas de captação de recursos para o desenvolvimento do turismo do município, emitindo parecer relativo a financiamento de iniciativas, planos, programas e projetos que visem o desenvolvimento da indústria turística e a democratização da atividade turística para geração de empregos e renda e redução das desigualdades sociais. Colaborar com a Prefeitura e suas secretarias nos assuntos pertinentes, sempre que solicitado. Formar grupos de trabalho para desenvolver estudos em assuntos específicos.
com prazo para a conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório ao plenário. Sugerir medidas, normas ou atos regulamentares que contribuam para a adequação da legislação turística referente à exploração de serviços turísticos no município. Sugerir a celebração de convênios com entidades, municípios, estados ou União e opinar sobre os mesmos quando for solicitado. Indicar, quando solicitado, representantes para integrarem delegações do município a congressos, convenções, reuniões ou quaisquer acontecimentos que ofereçam interesse à política municipal de turismo. Opinar na esfera do Poder Executivo ou, quando consultado pela Câmara Municipal, sobre anteprojeto de lei que se relacione com o turismo ou adote medidas que neste possa ter implicações. Manifestar-se prévia e obrigatoriamente sobre qualquer projeto, anteprojeto ou carta consulta relacionada com desapropriação de áreas de interesse turístico e preservação ambiental, histórico-cultural e área de benefício social. Elaborar e aprovar o calendário municipal de eventos turísticos do município. Propor ações específicas de proteção ao meio ambiente e ao patrimônio histórico, artístico e cultural do município. Monitorar o crescimento do turismo no município, propondo medidas que atendam à sua capacidade turística. Analisar reclamações e sugestões encaminhadas por turistas e propor medidas pertinentes à melhoria da prestação dos serviços turísticos locais. Decidir sobre a aprovação dos projetos que serão encaminhados para a Secretaria Estadual de Turismo e Ministério do Turismo. Acompanhar, avaliar e fiscalizar a gestão de recursos constantes do Fundo Municipal de Turismo e dos recursos advindos do FUNTUR, que é o fundo estadual, criado pelo Decreto Estadual número 4318-R, de 15 de outubro de 2018, e também advindos do Programa Federal de Regionalização do Turismo, criado pela Portaria do Ministério do Turismo, número 105, de 16 de maio de 2013, opinando sobre as prestações de contas, balancetes e demonstrativos econômicos financeiros referentes às respectivas movimentações. Concedeu homenagens às pessoas e instituições com relevantes serviços prestados na área de turismo. Eleger entre os seus pares o vice-presidente, primeiro e segundo secretário, na primeira reunião do mandato a se iniciar. Organizar e manter o seu regimento interno. Artigo 4º. Compete ao presidente do Conselho representar o Conselho de Turismo em suas relações com terceiros, dar posse aos seus membros, definir a pauta, abrir, orientar e encerrar as reuniões, indicar o secretário executivo e, quando necessário, o secretário adjunto, cumprir as determinações soberanas do plenário, oficiando os destinatários e prestando contas da sua agenda na reunião seguinte, cumprir e fazer cumprir esta lei, bem como o regimento interno, a ser aprovado por 2/3 dos seus membros, e proferir o voto de desempate. Artigo 5º. Compete ao secretário do Conselho Municipal de Turismo auxiliar o presidente na definição das pautas, elaborar, distribuir e registrar as atas das reuniões e organizar a lista de presença, o arquivo e o controle dos assuntos pendentes, gerindo a secretaria e o expediente. Artigo 6º. Compete aos membros do Conselho Municipal de Turismo comparecer às reuniões quando convocados, em votação pessoal eleger o vice-presidente, o primeiro e o segundo secretários do Conselho Municipal de Turismo, levantar ou relatar assuntos de interesse turístico, opinar sobre assuntos referentes ao desenvolvimento turístico do município ou da região, não permitir que sejam levantados problemas políticos partidários, constituir os grupos de trabalho para tarefas específicas, podendo contar com assessoramento técnico especializado se necessário, cumprir esta lei, cumprir o regimento interno e as decisões soberanas do Conselho Municipal de Turismo, convocar, mediante assinatura de 20% dos seus membros, a Assembleia Extraordinária para exame ou destituição de membro, inclusive o presidente, quando este estatuto ou o regimento interno forem afetados, e votar nas decisões do Conselho Municipal de Turismo. Artigo 7º. O Conselho reunir-se-á em sessão ordinária uma vez por mês, perante a maioria dos seus membros, ou com qualquer quórum, 30 minutos após a hora marcada, podendo realizar reuniões extraordinárias ou especiais em qualquer data e em qualquer local. Parágrafo 1º. As decisões do Conselho serão tomadas por maioria simples de voto, exceto quando se tratar de alteração do regimento interno, caso em que serão necessários os votos da maioria absoluta de seus membros, ou ainda nos casos previstos nos parágrafos 4º e 5º do artigo 1º e do artigo 12. Parágrafo 2º. Quando das reuniões serão convocados os titulares e, se necessário, também os suplentes. Parágrafo 3º. Os suplentes terão direito à voz quando na presença dos titulares e direito à voz e voto quando na ausência daquele. Artigo 8º. Perderá a representação o órgão, entidade ou membro que faltar a 3 reuniões ordinárias consecutivas ou a 6 alternadas durante o ano. Parágrafo único.
Em casos especiais e por encaminhamento de 10% dos seus membros, o Conselho de Turismo poderá deliberar, caso a caso, a reinclusão de membros eliminados mediante aprovação em votação pessoal e por maioria absoluta. Artigo 9º. Por falta de decoro ou por outra atitude condenável, o Conselho poderá expulsar o membro infrator em votação secreta e por maioria absoluta, sem prejuízo da sua entidade ou categoria, que assim deverá iniciar a indicação de novo nome para substituição no tempo remanescente do anterior. Parágrafo único. Havendo indício de prática de infração penal ou de improbidade administrativa, o presidente do Conselho Municipal de Turismo deverá encaminhar cópia dos respectivos elementos ao Ministério Público. Artigo 10. As sessões do Conselho Municipal de Turismo serão devidamente divulgadas com a necessária antecedência, inclusive na imprensa local e abertas ao público que queira assisti-las. Artigo 11. O Conselho poderá ter convidados especiais, sem direito a voto, com a frequência que for desejável, sejam personalidades ou entidades, desde que devidamente aprovado por maioria absoluta dos seus membros. Artigo 12. O Conselho poderá prestar homenagens a personalidades ou entidades, desde que a proposta seja aprovada por 2/3 de seus membros ativos. Artigo 13. A Prefeitura Municipal cederá local e espaço para a realização das reuniões do Conselho, bem como cederá um ou mais funcionários e os materiais necessários que garantam um bom desempenho das referidas reuniões. Artigo 14. O Conselho Municipal de Turismo de Itapemirim, no prazo de 90 dias, elaborará seu regimento interno, que deverá ser aprovado pela maioria absoluta de seus membros e homologado pelo prefeito municipal. Artigo 15. Os casos omissos serão resolvidos pela presidência ad referendo do Conselho. Artigo 16. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Itapemirim, 13 de julho de 2021. Tiago Peçanha Lopes, prefeito municipal. O projeto será encaminhado ao jurídico e após as comissões permanentes para opinamento. Na ordem 7, projeto de lei número 32/2021, projeto onde tem a autoria aqui da maioria dos vereadores, atendendo a uma reivindicação da Associação de Moradores e Amigos do Bairro Santo Antônio. Tem um projeto de lei que reconhece e declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do Bairro Santo Antônio neste município. O prefeito municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública, para todos os efeitos no âmbito do município de Itapemirim, a Associação de Moradores e Amigos do Bairro Santo Antônio, a AMIBASA, sociedade civil, sem fins lucrativos ou políticos, de caráter recreativo e cultural, sem distinção de cor, raça, credo político ou religioso, com personalidade de direito privado, fundado no dia 1º de março de 2004, inscrita sob o CNPJ 34864105 ou contrário 00, com sede e fórum neste município, a Rua Argentino Fonseca, número 337. Artigo 2º. Cessará automaticamente os efeitos da declaração de utilidade pública, caso a entidade altere a finalidade para a qual foi instituída ou negue-se a cumpri-la, modifique seu estatuto ou sua denominação dentro de 30 dias contados da averbação do cartório de registro de títulos e documentos e não comunique ao órgão competente do município. Seja utilizado para fins políticos, ferindo os princípios para a qual foi criada. Utilize recursos públicos em desobediência às legislações pertinentes ou promova atos de desordem ou de incentivo à desobediência civil. Alguns fatores que cessa os efeitos da declaração de utilidade pública. Artigo 3º. Fica o Executivo Municipal responsável por adotar no que couber as providências necessárias ao cumprimento desta lei. Artigo 4º. O Poder Executivo atribuirá competência a um de seus órgãos a fim de que realize a fiel fiscalização do cumprimento da lei. E artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. José de Oliveira Lima, vereador-presidente. Paulo Sérgio Toledo Costa, vereador vice-presidente. João Bechara Neto, vereador-secretário. Aí tem aqui Erasto da Costa Rocha, Júlio César Ferreira de Magalhães e Lucimar Alves Soares, são as assinaturas eletrônicas que tem aqui, digitais. Justificativa. Submetemos à apreciação dessa Casa de Leis o incluso projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do Bairro Santo Antônio. Insta mencionar que a associação tem como finalidade
todas as ações descritas nos incisos do artigo 2º do Estatuto da referida associação. Além destas, a associação busca trabalhar em prol da comunidade, em defesa de políticas públicas de interesse comunitário, com a participação de moradores. Ainda a referida associação propõe realizar em benefício dos moradores o seguinte: treinamentos em minicursos, atividade esportiva, palestras sobre a preservação do meio ambiente, oficinas de teatro, música e artes visuais, colaboração na realização de pesquisas da situação socioeconômica dos moradores, observando os problemas existentes nas áreas de saúde, educação, trabalho, habitação, lazer, segurança, meio ambiente e outras. Oportuno mencionar ainda que a referida associação é implicitamente participativa em todas as ações culturais realizadas no bairro Santo Antônio, onde atua na promoção, arrecadação, parcerias e convênios para a realização dos eventos, motivo pelo qual a presente se torna de grande relevância, pois ampliará a capacidade legal de atuação da associação. Diante do exposto, senhor presidente, submetemos o presente projeto de lei à consideração de Vossa Excelência, nobres edis, diante da extrema importância e impacto social que surge sobre a matéria. Eis que tornar a Associação de Moradores e Amigos do Bairro Santo Antônio, de utilidade pública, possui amplo impacto social e assistencial, motivo pelo qual espera-se que o mesmo alcance uma acolhida favorável, em virtude de representar um projeto que trate de relevante interesse público, além de cumprir todos os requisitos legais nos moldes da documentação anexa. Itapemirim, 16 de julho de 2021, tenho José de Oliveira Lima, vereador presidente, Paulo Sérgio Toledo Costa, vereador vice-presidente, João Bechara Neto, vereador secretário, e os vereadores que eu citei anteriormente que passaram ali o token e assinaram digitalmente. Aí tem anexo a documentação da diretoria, dos seus membros, a Rosana da Silva Barbosa Machado Pinheiro, o José Geraldo de Oliveira Mion, aí tem a certidão de registro da associação, tudo, a documentação que se exige, né, para poder declarar de utilidade pública, toda anexa num projeto de lei. Então, Senhor presidente, pela ordem. Eu queria pedir autorização ao nobre presidente para colocar apreciação desse projeto na urgência simples. A urgência simples, a urgência simples desse projeto, ele obrigará a ser votado em uma única sessão. Dá tempo das comissões se reunirem e dar os seus pareceres. Nós estamos aqui representados por 3 pessoas da Associação de Moradores e Amigos do bairro Santo Antônio, que a aprovação desse projeto. A maioria dos vereadores que já se colocaram favorável ao projeto, né, à tramitação do projeto. Alguns já assinaram digitalmente, outros certamente irão assinar ainda, porque deve estar na mesa digital de cada vereador. E eu queria pedir a oportunidade ao presidente. Antes de colocar para apreciação, eu queria agradecer a presença, né, dos representantes da Associação de Moradores do bairro Santo Antônio. Queria também, senhor presidente, pedir a oportunidade para apresentar, né, algumas pessoas que estão nos visitando hoje. Tem o Sérgio Rodovalho, já foi diretor dessa casa, diretor-geral em 2015, 2016. Tem um Flávio Careca, Flavinho. Tem um Gastão, que é secretário lá em Presidente Kennedy, se eu não me engano. Está como secretário de Presidente Kennedy. Nós temos também o Marquinhos, que está aqui sempre homenageando os trabalhos, e todos que estão aí prestigiando o trabalho nessa noite. E se o presidente me der essa honra de colocar o projeto em apreciação, presidente, eu agradeço. Apreciação da urgência simples está colocada em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como está. Aprovado. Senhor presidente, eu queria agradecer, né, ao presidente, aos novos vereadores, e também agradecer a presença do CREFS, que é vereador em Marataíza, presidente do sindicato daqui de Itapemirim, e todos os servidores que estão acompanhando a sessão nessa noite. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereadores. De igual forma, o projeto teve a sua urgência simples apreciada, de forma justa, será encaminhado ao jurídico e após as comissões permanentes para elaborar o parecer, para estar retornando na pauta, conforme o Paulo explicou muito bem, discussão e votação única. Ok? Agora, na ordem 8, o projeto de lei 34/2021, de autoria do vereador Júlio César Ferreira de Magalhães, nosso amigo Cezinha de Bado,
da denominação de Rua Magnólia do Nascimento Rocha, na localidade do Gomes, neste município. Prefeito Municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, vai saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Magnólia do Nascimento Rocha, a via pública que se inicia na Rua Elias Ferreira Benevides, nas proximidades do Recanto dos Marvilas, na localidade do Gomes, e termina na rodovia do Contorno, que liga as rodovias S060, a Rodovia do Sol, a rodovia S487, que é a que liga aqui, corta Grande Piabanha, neste município. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal responsável em colocar placas indicativas no local e comunicar por ofício à EDP, ao SAI e aos Correios a existência desta lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 23 de julho de 2021. Júlio César Ferreira de Magalhães, vereador do Republicanos. Justificativa. Submeto à consideração dos meus nobres colegas edis, para fins de apreciação e pretendida aprovação, o incluso projeto do Legislativo que dispõe sobre a denominação de via pública na referida localidade supracitada neste município. Para construir uma cidade com verdadeira cidadania, é preciso garantir que seus habitantes tenham, entre outros, o direito ao domicílio regularmente identificado, com bairro, rua e código de endereçamento postal, que é o CEP. Possuir endereço regular significa a segurança de receber uma simples correspondência e até acessar os mais variados meios de comunicação e de inclusão na vida social e econômica. O objetivo do presente projeto é prestar uma singela homenagem à senhora Magnólia do Nascimento Rocha, em memória, e seus familiares. Nasceu neste bairro, filha de João Ferreira Marvila e Donata do Nascimento Marvila. Magnólia era uma pessoa muito inteligente, íntegra e de bom caráter. Adorava estar junto de seus familiares, sempre sorridente e dona de uma alegria invejável. Ao passar de sua vida, casou-se com o senhor Manuel, conhecido carinhosamente como Mané Graça. Com esta, teve 5 filhos, sendo 3 homens e 2 mulheres. Na educação de seus filhos, ensinou a sempre serem justos, verdadeiros e exemplos para seus filhos, netos e toda a sua descendência. Não se deixava vencer pelas dificuldades, tampouco de perder sua alegria por elas. Magnólia faleceu deixando grandes saudades em seus familiares, amigos e conhecidos. Mas sua alegria, generosidade e seu legado nunca serão esquecidos. Perante o exposto, apresentamos a presente propositura aos nobres pares, na expectativa de sua aprovação. Itapemirim, 23 de julho de 2021, Júlio César Ferreira de Magalhães, vereador do Partido Republicano. Aí tem anexo a documentação de alguma familiar, provavelmente alguma filha, né? A Ivone Ferreira dos Santos, que assinou. Aí tem a documentação, a certidão de óbito da senhora Magnólia e a autorização, né, de um familiar autorizando usar o nome da pessoa para colocar em um logradouro público, e essa é a exigência da Câmara. E tem o referido trecho, uma foto, né, do referido trecho, onde será denominado em homenagem à senhora Magnólia, assim que aprovado por esta casa o projeto de lei. Então o projeto vai seguir o trâmite normal, vai caminhar para o jurídico, as comissões para elaborar o parecer e depois retornar à pauta. Na ordem 9, nós temos o projeto de lei número 35/2021, de autoria do vereador Paulo Sérgio Toledo Costa, vice-presidente da Casa, que dispõe sobre o tombamento, por seu interesse histórico e cultural, o imóvel onde funciona a sede do Clube Atlético Itapemirim e dá outras providências. O prefeito municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições que lhe confere a lei orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, seu nome, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica tombado por seu interesse histórico e cultural o imóvel onde funciona a sede do Clube Atlético Itapemirim, fundado em 5 de dezembro de 1965, situado à Rua Argentino Fonseca, bairro Santo Antônio, Itapemirim, CEP 29.330.000, denominado Estádio José Olívio Soares. Parágrafo único. Quaisquer obras ou intervenções a serem realizadas no imóvel citado no artigo 1º deverão ser previamente analisadas e autorizadas pelo Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 22 de julho de 2021. Paulo Sérgio Toledo Costa, vereador do PSDB. Justificativa. Considerando que o patrimônio cultural e esportivo é constituído pelo conjunto de bens de natureza material ou imaterial, que pelo seu valor histórico, artístico, esportivo e associativo,
deva ser considerado de interesse relevante para a manutenção da identidade cultural e esportiva de um povo, esses bens precisam ser protegidos e salvaguardados como legado para as futuras gerações, bem como para servirem de objeto de estudo e fonte de treinamento, exprimindo os sentimentos comuns e próprios de uma determinada comunidade. Nos dias atuais, a preservação da identidade da cultura e esportiva de um povo é dever do Estado, do município e de toda a sociedade. Considerando a importância histórica do Clube Atlético de Itapemirim, tradicional agremiação social e esportiva, que é considerado o primeiro clube do coração de cada torcedor dessa cidade, considerando que o local ora a ser tombado funciona a sede deste clube, que foi fundado no dia 5 de dezembro de 1965, inscrito no CNPJ 29.984.614.1000 ao contrário 37, com sede à Rua Argentino Fonseca, neste município, considerando que o Clube Atlético Itapemirim utiliza o imóvel em apreço desde a data de sua fundação, com fundamento nestas justificativas, é que entendemos pela necessidade do tombamento da sede do Clube Atlético Itapemirim, motivo pelo qual contamos com a anuência de todos os nobres pares na aprovação deste projeto de lei. Itapemirim, 22 de julho de 2021, Paulo Sérgio Toledo Costa, vereador do PSDB. O projeto vai seguir a tramitação normal, se encaminhado ao jurídico, às comissões para emissão de parecer para retornar à pauta. Por último, por determinação do presidente, nós conversamos anteriormente, tem um ofício do Sindicato dos Servidores, Sindiserv, número 52/2021, solicitação para apurar ações de vandalismo. Do presidente do Sindiserv, nosso amigo e vereador Elimar Thaís Cleverson Hernandes Maia, ao presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, José de Oliveira Lima. Ilustríssimo senhor, o Sindicato dos Servidores Municipais de Itapemirim, por meio do seu presidente, o senhor Cleverson Hernandes Maia, representante legal desta entidade, defendendo o interesse dos servidores sindicalizados, vem através deste expor e no fim requerer. No dia 23 de julho, após inúmeras tentativas de soluções nas demandas dos servidores junto à Prefeitura Municipal de Itapemirim, tanto administrativas quanto jurídicas, o Sindiserv, através de sua diretoria, decidiu manifestar-se através de mensagem de protesto em outdoors, espalhados pelos acessos da cidade, que diziam o seguinte, abre aspas, Itapemirim vive um novo tempo de perseguição e assédio ao servidor. Não lute sozinho, sindicalize-se. Fecha aspas. Em menos de 12 horas, as placas sofreram ações de vândalos que rasgaram e atearam fogo nos outdoors. Isso é extremamente grave, uma vez que não se trata apenas de danos materiais, mas um ataque ao livre direito de expressão e manifestação assegurado pela Constituição a todo cidadão e instituição representativa. É importante ressaltar ainda que existem próximo a quase todas as placas vandalizadas câmeras do sistema de vídeo monitoramento da Prefeitura, que até o momento não forneceu as imagens conforme solicitadas por essa entidade. Novidade, né? Não fornecer imagens. Isso aqui já é praxe. Extraoficialmente, em conversa com servidores que preferem não se identificar, foi constatado que poucos minutos antes de cada ato de vandalismo, as câmeras foram desabilitadas ou viradas para outro lado para não registrar os criminosos que praticaram tal vandalismo, e que essa ação irresponsável da gestão do sistema de vídeo monitoramento foi deliberada a fim de não registrar o crime. Por fim, pedimos que essa casa, que sempre apoiou os servidores, tome atitudes a fim de descobrir o que realmente aconteceu, uma vez que há denúncias, inclusive, de vigia ilegal de lideranças políticas desafetas do prefeito e até de nobres vereadores que compõem essa casa através de placa de veículos. A máquina pública não pode ser utilizada para proteger criminosos e vigiar desafetos, tirando deles o direito primordial que é a liberdade. Segue em anexo cópia de boletim unificado da Polícia Civil e protocolo na Prefeitura Municipal de Itapemirim. Atenciosamente, Cleverson Hernandes Maia, presidente do Sindicato dos Servidores. Aí tem aqui um ofício encaminhado no dia 26 de julho do presidente do sindicato, Cleverson Hernandes Maia, ao secretário municipal de Defesa Social, Oberaci Emerick Júnior, que, por sinal, não atendeu o convite desse vereador, não compareceu a essa casa, já devidamente convidado, né? Já é um dos motivos para a gente reiterar esse convite. Aí tem um convite aqui, um ofício do Cleverson, representando o sindicato, né?
solicitando as imagens do vídeo monitoramento do dia 23 de julho de 2021, próximo à rotatória da Vila de Itapemirim, nas proximidades da Escola Washington Pinheiro Meirelles e da rotatória que dá acesso à rodovia do Penedo, considerando que houve um ato de vandalismo referente aos outdoors nas proximidades acima mencionadas. Visto que vivemos em um país onde a liberdade de expressão é direito, solicitamos com máxima urgência o atendimento desse ofício por essa secretaria que tem por dever zelar pelo patrimônio e a liberdade dos seus munícipes. Cleverson Hernandes Maia, o presidente do Sindicerv, encaminhado ali dia 26 de julho, segunda-feira. Aí tem uma comprovação de protocolo, que o protocolo agora é tudo online, né? É tudo pelo sistema, tem que transformar o físico em PDF, encaminhar bonitinho, a solicitação ao secretário de Defesa Social, a comprovação. Aí tem um outro ofício aqui também, solicitando as imagens do vídeo monitoramento do dia 23 de julho, próximo ao trevo de Itaoca, e o do cemitério de Itaipava, que lá também teve 2 outdoors danificados, né, visto que a liberdade de expressão é um direito, pedindo urgência no fornecimento das imagens para tomar as medidas cabíveis. Tem uma comprovação do protocolo online também, que foi feito, nesse ofício. Aí tem o boletim unificado, que o comunicante comparece a esta delegacia para informar que algumas placas de outdoors contendo informações sobre os sindicatos servidores foram rasgadas no dia de hoje, que o comunicante se identifica como presidente de tal sindicato e informa que estes informativos de uma campanha organizada pelo sindicato foram colocadas nesta data e logo em seguida ele acredita que as mesmas foram danificadas propositalmente num ato deliberado, que o comunicante informa que no local possuem sistemas de monitoramento da prefeitura e solicita providências cabíveis para o ocorrido. Foi registrado no boletim de ocorrência a respeito do vandalismo, né, o presidente do sindicato tomou a medida cabível e pede à Câmara Municipal que tome as providências. Pois bem, senhores, com relação a esse expediente, né, para a gente começar a tentar elucidar os fatos, eu gostaria, presidente, de fazer um convite, que Vossa Excelência, como presidente, encaminhe um ofício, né, à Secretaria de Defesa Social, convidando o Guarda Civil Municipal Pires, que é quem, até aquele momento do ato de vandalismo, estava à frente do vídeo monitoramento. Nós precisamos da presença dele aqui na próxima sessão, para dar esclarecimentos do porquê da não disponibilização dessas imagens, o que aconteceu de fato, do crime praticado. Esse ato criminoso não pode ficar impune. Nós sabemos que nós estamos em um município que, infelizmente, muitos crimes passam impune, infelizmente, por causa do aparelhamento entre os poderes com o poder executivo. Troca de favores, vantagens, benefícios, cargos, enfim. Isso faz com que o município, muitas coisas passem batido e os crimes passam impune. Então, nós precisamos desse Guarda Civil Municipal Pires, que até o momento do vandalismo era quem estava de frente do vídeo monitoramento, para dar alguns esclarecimentos. Por que o Pires? Conforme eu já falei, eu fiz um convite ao secretário de Defesa Social, de forma ordeira, de forma harmônica. O secretário nem sequer compareceu e não mandou justificativo, fez pouco caso do convite. Já que o secretário não quer comparecer, vamos chamar o Pires, que é quem estava de frente do vídeo monitoramento. Ele vai ter, com certeza, informações preciosas que vai ajudar a elucidar esse fato criminoso que não pode ficar impune. E gostaria de sugerir, presidente, com relação a esse expediente, que a Câmara, como sempre defendeu o servidor, abrace essa causa. Abrace essa causa. Vamos colocar no nosso site oficial uma matéria, usando esse slogan do sindicato, inclusive porque o outdoor foi rasgado, teve um outdoor queimado, mas o que coloca no site não pode ser queimado, não pode ser rasgado. E o site oficial da Câmara é visitado pelas instituições, Ministério Público, Tribunal de Contas. Então, nós, como defensores da liberdade de expressão, defensores dos servidores públicos de forma geral, vamos abraçar essa causa. Vamos fazer uma matéria no site oficial nosso da Câmara, abraçando essa ideia, essa manifestação pacífica e ordeira promovida pelo sindicato. Entendeu, presidente? Essa é a sugestão que dou e o convite ao Guarda Civil Municipal Pires para estar aqui na próxima sessão. Vereador, será feito o convite, sim. E peço aos senhores pela ordem. Foi encaminhado também da secretária de Saúde
da secretária de Saúde o demonstrativo da vacinação contra a Covid, né? 19. Isso de hoje, de 27/7/2021. Doses recebidas são 28.540. Doses aplicadas, 26.238. Relação doses recebidas e aplicadas, 91,93%. Pessoas vacinadas com a primeira dose, 18.445 pessoas. Com a segunda dose, pessoa vacinada com a segunda dose, ou dose única, 7.793. Doses em estoque nas unidades e redes de frios para vacinação. Segunda dose, 2.074. Primeira dose, 228. Percentual da população de Itapemirim vacinada, conforme dados do IBGE, primeira dose, 53,25. Segunda dose e dose única, 22,48%. Portanto, nós não chegamos ainda a 23%. Eu quero aqui também estar agradecendo e quero aproveitar o momento para estar agradecendo a presença e obrigado pela presença do meu irmão, da sua esposa, né, também com a sua filhinha, e demais pessoas que estão presentes, aos funcionários, né, funcionário do município, funcionário da casa, também ao nosso companheiro Charles, né, que é a imprensa comunicativa, né, também o seu amigo, de vez em quando, o César da Junta, e sinto-se todos presentes. Muito obrigado, né, e parabenizo a presença de todos e que a gente conta sempre com a presença de vocês. Nosso muito obrigado. Eu quero, vereador, e antes de concluir aqui também, está colocando o seguinte: eu quero pedir aos senhores, hoje nós não temos nem pequeno e nem grande expediente. Eu quero colocar aqui em apreciação aos senhores a fala do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos. Se vocês aprovam, a fala dele, vamos dar um tempo regulamentar de 10 minutos para ele se expor, todo esse transtorno que foi causado, né, nesses últimos dias. E é nada melhor, porque ele também, né, vereador do município de Marataízes, funcionário do município. Então, a gente coloca em apreciação se vocês aprovam a fala dele na tribuna por 10 minutos. Colocada em votação a fala do presidente do sindicato. Quem aprovam, permaneçam como está. Aprovada. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente dessa casa e cumprimento toda a mesa diretora. Cumprimentar o meu amigo vereador Júlio César, Julinho, e cumprimento o Julinho, cumprimento todos os colegas vereadores. Cumprimentar o servidor Carlos Alexandre, meu colega de serviço público, e cumprimento a todos os presentes, e especialmente o meu amigo e amigo do servidor de sempre, Charles, que sempre se põe à disposição para lutar em favor do servidor. Muito obrigado também. E cumprimentar também os servidores dessa casa, na pessoa aqui do meu amigo pastor Jadeilson. Eu não vou nem entrar muito no assunto, porque eu acredito que todas vossas excelências viram o que aconteceu. Os outdoors, eles foram rasgados, 2 deles foram queimados. Foram 6 outdoors que nós colocamos nos acessos ao município, e desses 6, os 6 foram depredados. Os 6 foram depredados. Nem todos tinham câmera de vigilância, acho que 4 ou 5 tinham. E
apesar de nós não termos ainda uma resposta oficial da Secretaria de Segurança Pública, a gente tem extraoficialmente, através de servidores daquela secretaria, de que o equipamento foi deliberadamente desligado, saiu do ar, em alguns casos. Em outros casos, a câmera foi apontada para outra direção no momento daquele ato. Obviamente, isso é uma denúncia trazida por servidores num campo de sigilo e que pode não ser verdade. Por isso, pedimos a ajuda de Vossas Excelências dessa casa para que possa estar averiguando se de fato isso aconteceu. E se aconteceu, nós estamos falando de algo muito mais grave do que um crime contra patrimônio. O custo dessas placas, o custo do equipamento danificado, ele não é nada se comparado ao custo do fim da liberdade de expressão no município de Itapemirim. Assim como Vossas Excelências, estou vereador também, com a maioria no primeiro mandato. Desde já, quero dizer que essa casa sempre foi amiga e apoiadora do servidor público, sempre, e eu tenho certeza que também será nesse momento. E dizer que eu admiro muito essa casa, porque essa casa ela cumpre os princípios constitucionais de harmonia entre os poderes, de respeito entre os poderes e principalmente de independência entre os poderes. Nesse momento, eu clamo pela independência dessa casa, de averiguar isso com olhos de quem realmente busca a resposta. Porque se a informação trazida por servidores for verdade, nós estamos falando de um crime bárbaro contra a Constituição Federal, contra o princípio básico de liberdade, de expressão. Outra coisa que foi relatada por alguns servidores é que o sistema ele permite você jogar uma placa de veículo lá e toda vez que esse veículo passar por alguma câmera, é informado que aquele veículo passou naquele horário, então você consegue monitorar esse veículo. Excelente quando estiver em busca de um criminoso, em busca de alguém que cometeu algum delito. Agora, fazer o uso disso para vigiar desafetos políticos, para vigiar vereadores, para vigiar lideranças, esse uso do equipamento é criminoso. Se isso de fato estiver acontecendo, nós estamos falando de um crime absurdo acontecendo nesse município. Então, não estamos aqui sendo levianos de acusar quem quer que seja, apenas pedindo para que essa casa averigue, que realmente vá a fundo, porque trata-se de algo muito sério mesmo. Dessa vez foi com o sindicato, amanhã pode ser com essa casa. Quem queima um outdoor à luz do dia não tem medo de punição e não tem medo de fazer qualquer outra coisa. O servidor tem trabalhado com medo, com receio. O número de assédio, de denúncias de assédio moral e perseguição política, desde um período pré-eleitoral um pouco até hoje, aumentou em torno de 500%. Com a média que nós tínhamos anualmente, os casos eram pontuais, extremamente pontuais. Aconteciam muito pontualmente, agora não. Agora eles acontecem cotidianamente. É difícil um período em que, uma semana que não tenhamos um caso de um servidor ali dizendo que está sofrendo assédio ou perseguição. Tivemos casos de 2 servidoras já que tentaram suicídio nesse município por questões laborais, problemas laborais. Então, o servidor está ficando doente de trabalhar nesse ambiente hostil. Peço encarecidamente que essa casa olhe com muito carinho o servidor público, que apoie o servidor público nesse momento, e dizer que o sindicato está à disposição de Vossas Excelências para o que for necessário. Nós estamos numa campanha buscando o respeito ao servidor. Peço que Vossas Excelências nos apoiem, que ajudem o sindicato a restabelecer o orgulho que nós sempre tivemos de trabalhar em Itapemirim. Nós, servidores de Itapemirim, temos muito orgulho de trabalhar aqui, mas esse orgulho vem caindo e ele vem se transformando em vergonha, em decepção. Isso não pode acontecer, porque se isso acontecer, isso vai refletir no serviço público, e Itapemirim merece um serviço público de 100% de qualidade. Obrigado.
Senhor presidente, só para a gente balizar aqui, a fala do Cleves ela é bastante proveitosa. Gostaria de parabenizar pela entrevista que deu na rádio, né? Acho que todos ouviram, a entrevista foi bem objetiva, e quem não sabia de toda a história conseguiu entender numa entrevista de 40 minutos a problemática do servidor. E a sensação de impunidade nesse município é muito grande. Eu estou aqui como vereador desde 2013, eu sinto isso na pele. A sensação de impunidade é muito grande, isso traz uma revolta muito grande. As instituições que deveriam nos ajudar a apurar ficam adormecidas, inertes. Eu acho que é o momento de começar a dar as mãos para passar esse município a limpo, gente. Tem pessoas adoecendo por causa desse regime ditatorial, perseguidor que tem em Itapemirim. E um servidor doente, desmotivado, ele não consegue produzir o que produz estando bem. Essa é a realidade. Então a gente tem que mudar essa realidade. Virar essas páginas e transformar, passar esse município a limpo, para voltar a trazer orgulho para o servidor e para o cidadão de bem. Presidente, antes de eu passar a palavra, eu fiz um convite, né, na última sessão, ao secretário de Meio Ambiente, o Lindenberg, e também ao secretário de Obras, o Vinícius Peçanha, para tratar realmente da intervenção que eles já fizeram e pretendem construir casas populares entre os 3 bairros, Namitala 1, 2 e Odim Moreira, justamente numa área destinada para equipamento público, área esportiva. A única área que tem para construir área esportiva, de lazer, de recreação, é aquela área ali. Fiz um convite harmônico. Eu não pedi informação. Quando você pede informação por escrito, você recebe resposta por escrito. Eu pedi que eles viessem à casa para dar esclarecimento aqui. Aí o que eu recebi aqui? A casa recebeu, foi um ofício do secretário de Meio Ambiente, um ofício pedindo, né, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Lindenberg Lopes Areia Neto, encaminhou ao presidente da casa, porque o ofício do convite parte do presidente, convite de comparecimento, prezado vereador, em resposta ao ofício, vem através dele solicitar que seja remarcado o convite de comparecimento a esta Câmara para uma data posterior. Não colocou a justificativa do não comparecimento, mas vou tirar isso por menos, mas pelo menos pediu para remarcar. Se colocou disponível numa outra data. Beleza. Agora, o secretário de Obras ele entendeu diferente, não sei se é falta de conhecimento mesmo, ou porque, como secretário de Obras, faz papel de fantoche mesmo, só está ali para assinar, né? Eu fiz um convite para ele comparecer à Câmara, para prestar esclarecimento sobre essa intervenção ali nesses 3 bairros ali no alto, Namitala e Odim. Aí ele me manda um ofício ao presidente, cumprimentando cordialmente, isso foi protocolado hoje. Venho por intermédio do presente, em atenção ao ofício 080 de 2021, recebido pela Secretaria de Obras somente em 26 de julho, apresentar informações solicitadas. Primeiro que eu não solicitei informação nenhuma. Eu pedi que viesse à casa, um convite, cujo cerne se concentra no convite para comparecimento à Câmara para apresentar informações relacionadas à futura construção de casas populares na sede desse município, no dia imediatamente subsequente ao do recebimento do supracitado ofício. Desta forma, informamos que, neste caso, a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo realizou, a pedido da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, os projetos necessários para a construção das unidades habitacionais em observação à legislação vigente e às normas técnicas. Sem procrastinar os fatos e premissas do presente, informamos que quaisquer informações que não se correlacionem exclusivamente à área técnica de engenharia e os projetos elaborados devam ser remetidos à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, que, por sua vez, é o órgão responsável pela elaboração do projeto básico e demais documentos sobre a eventual contratação do serviço descritos no ofício remetido por Vossa Senhoria, inclusive em relação ao local da futura instalação das unidades habitacionais, que decorreu da análise da Secretaria de Ação Social. Nesse sentido, encaminhamos o presente para a ciência e providências, colocando essa secretaria à disposição para suprimir quaisquer dúvidas correlacionadas à área técnica de engenharia e eventuais adjutórios, reiterando votos de estima e consideração. Vinícius Peçanha Marvila, secretário municipal de Obras e Urbanismo. Sinceramente, eu fiquei sem entender nada. Eu fiz um convite para ele comparecer à casa. Eu tenho um questionário com mais ou menos 15 perguntas técnicas. São justamente perguntas técnicas, que envolvem o meio ambiente e que envolvem a questão da construção das casas.
A gente precisa saber se aquilo está devidamente projetado, se está projetado a extensão de iluminação pública, se está projetado a abertura de ruas, se está projetado a demanda de resíduo que vai ser gerado na rede de esgoto que ali existe, aonde vai jogar? Vai jogar no lago, que está logo embaixo? A gente quer saber. O município tem que crescer, mas de forma planejada, de forma ordenada. Então, eu encaro esse ofício de uma pessoa que não tem nem noção do que está fazendo na secretaria. Com certeza é massa de manobra, porque eu não pedi informação por escrito, eu pedi que viesse à casa para prestar esclarecimento. Mas como eu já fiz um convite ao Guarda Civil Municipal Pires, eu vou deixar uma convocação dos 2 secretários de Meio Ambiente e o de Obras para uma outra oportunidade, presidente, para a gente poder sanar essas questões, porque dá a entender que a secretária de Ação Social está mandando nas secretarias tudo. O que tem ali são secretários que são massa de manobra, que faz o que ela manda, porque se não fizer, o cargo vai para a vala, perde o cargo comissionado e deixa de ganhar mais de R$8.000 por mês. Dá a entender isso. E a gente preza por um secretário, independente de partido político, de lado político, que respeite essa casa, compareça para prestar esclarecimento. No mínimo isso, e isso não está acontecendo. E antes de passar a palavra, presidente, para Vossa Excelência, para encerrar, nós precisamos de apreciar 3 atas rapidamente. A ata da 21ª sessão ordinária, que ocorreu no dia 22 de junho de 2021, a ata da 22ª sessão ordinária, ocorrida no dia 29 de junho de 2021, e a ata da 23ª sessão ordinária, que ocorreu no dia 6 de julho de 2021, todas já devidamente assinadas pela maioria dos vereadores, dependendo da votação em plenário. A ata está em votação única. As atas, né? As 3 atas. Vereadores que aprovam permaneçam como está. Aprovada. Senhor presidente, pela ordem. Eu queria, nessa noite, presidente, dar uma opinião sugestiva pelos convites que estão sendo feitos proveniente aqui da casa. Quando a gente manda um convite, a maioria das vezes não estão sendo respeitado o poder legislativo. Eu acho que está faltando uma linha de raciocínio das pessoas que recebem o convite em questão de respeito. Nós somos poder legislativo do município. Isso não pode acontecer. Eu queria, João, quando o nobre vereador falou do rapaz aí da guarda, né? Guarda Civil, eu acho que tinha que ter feito não um convite ao secretário de Defesa, tinha que fazer uma convocação, que se não me falha a memória, o convite você já fez. Então faça uma convocação, porque ele é o gestor da pasta. Eu acho que é mais do que importante é ele vir aqui também, porque ele, além do gestor da pasta, ele representa também, é responsável pelo guarda. Se o guarda fez isso, ou quem fez, se fez, que eu não estou aqui para julgar ninguém, ele tem que responder. O gestor da pasta tem que responder se é coronel ou comandante, eu não sei a função dele na PM, com todo respeito, né? Mas aqui ele está como gestor da pasta, como secretário de Defesa Civil. Então, eu acho que tem que ser convocado e tem que ter respeito pelo poder legislativo, assim como nós respeitamos o Poder Executivo e respeitamos o Ministério Público. Muito obrigado. Vereador, muito bem a sua fala. Quando a gente faz o convite, nós estamos sendo muito bacana, porque nós estamos convidando. E a gente espera, e isso seria muito bacana, se as pessoas fizessem o mesmo. Nós estamos convidando, ele não é obrigado a comparecer, mas da mesma forma que nós estamos tendo o gesto de convidar, né? Convida e não compareça, aí a gente vai convocar. Inclusive, eu vou estar colocando em aprovação dos senhores a convocação do secretário.
Nós vamos estar colocando, porque nós vamos ter na próxima sessão o convite para o funcionário, para o Pires, o guarda, já foi feito o convite, e na outra sessão vai estar convocado, vamos fazer agora a aprovação, para outra sessão o secretário de Defesa está presente. Por convocação e não por convite, porque ele já teve o convite e não veio. Então, está sendo colocado em votação a convocação do secretário de Defesa para a sessão do dia... Do dia 10 de agosto. 10 de agosto. Vereadores que aprovam, permaneçam como está. Aprovado. Senhor presidente, já para a gente ganhar tempo logo, vamos votar dia 3 de agosto, está o convite ao Guarda Civil Municipal Pires, certo? Dia 10 de agosto foi aprovada a convocação do secretário de Defesa Social, o coronel Albrecht Emerick Júnior. E no dia 17 de agosto já vamos botar a convocação logo, já que está nesse ritmo, já que eles não estão atendendo o convite, para a gente convocar o secretário municipal de obras. Dia 17 de agosto. Presidente, coloque em plenária a apreciação, por favor. Colocada em votação a convocação também do secretário de Obras, dia 17 de agosto. Vereadores que aprovam, permaneçam como está. Aprovado. Diante das deliberações, então a parte administrativa da Câmara fica encarregada de, a partir de amanhã, elaborar o ofício de convite do Guarda Civil Municipal Pires, endereçado ali à Defesa Social, à Secretaria, que ele é lotado ali, e também já endereçar de imediato, porque eles estão alegando que está chegando muito em cima os ofícios. Então já endereça logo essa semana, já manda os ofícios de convocação do secretário municipal de Defesa Social para o dia 10 de agosto e do secretário municipal de Obras e Urbanismo para o dia 17 de agosto. Essas são as deliberações e o material do expediente é isso, presidente. Eu quero aqui, mais uma vez, agradecer. E eu tenho uma notícia que, ultimamente, nós temos tido, assim, aquelas conversas que o pessoal acabam falando pela rua, e é uma notícia até boa, acho que para nós servidores, eu também sou servidor público, que o prefeito parece que vai ouvir a Câmara Municipal no sentido de, quando nós derrubamos aquele veto do pagamento do Vale Alimentação, e parece que ele vai pagar agora. Parece que está resolvendo ouvir a Câmara, tá? Parece que vai pagar. Então, é uma notícia boa para nós servidores, né? Então, pelo menos, espero que também essa conversa seja verdade, né? Depois de tantas mentiras, de tantas... que o prefeito vai estar pagando, vai estar ouvindo a casa, que ouviu a casa e vai estar pagando o Vale Alimentação, que está atrasado aí, que foi derrubado o veto. Então, isso, para mim, é uma notícia boa, depois de tantas mentiras, né? Que vai pagar esse atrasado nosso aí, que tem aí, dos servidores, que está gerando tantos... O presidente, a gente precisa... Só para concluir, nós temos... Hoje, nós tivemos uma programação muito boa na casa, graças a Deus. Nós tivemos hoje uma conversa muito boa com os funcionários da casa. Foi muito boa o dia, muito bem aproveitado, foi bem proveitoso o dia. Nós tivemos aqui hoje a presença da Ascanves, presidente de câmaras do Estado do Espírito Santo, daqui da microrregião sul, onde estavam presentes vereadores de Marataízes, Piúma, Alfredo Chaves, Rio Novo, aqui mesmo de Itapemirim, de outros municípios, vereadores, superintendentes, diretores, que é uma associação que presta um relevado serviço às câmaras e aos vereadores e ao povo do Estado do Espírito Santo. E essa sessão também eu agradeço a presença de todos e participação, graças a Deus. Nós estamos aqui, ainda devido às questões pandêmicas, ainda não estamos ainda 100%, mas queremos que esteja todos, graças a Deus, participando e que a gente possa estar cumprindo os nosso papel, né, de direito
representando o nosso povo, e que a gente tenha, se Deus quiser, um município das pessoas felizes, vivendo em paz. É lamentável que a gente venha aqui, né, ouvir as coisas que estão ocorrendo aqui. Mas as coisas não são impossíveis de ser colocadas nos seus devidos lugares, né? E uma das coisas que a gente não pode perder na nossa vida é a paz, é a satisfação de viver num lugar gostoso, um lugar bem bom, né? E nós estamos no município do povo trabalhador, o servidor precisa ser respeitado. Isso é lamentável que isso esteja acontecendo num mundo democrático que nós vivemos, tá, presidente? Mas, com certeza, essas coisas serão apuradas e nós saberemos trilhar os melhores caminhos, se Deus quiser, porque a gente precisa viver em paz. É isso que a gente quer. Vereador. Senhor presidente, a informação é muito boa. A gente não sabe se a fonte é verídica, né? O prefeito queria pagar o antigo FaceCard. Eu estou falando isso, sabe por causa de quê, gente? O prefeito municipal, através da Procuradoria-Geral do município, ingressou com uma ação declaratória de inconstitucionalidade lá no Tribunal de Justiça para derrubar aquelas emendas que nós colocamos na lei. As emendas, nós geramos uma obrigação que ele deva pagar. E ele só quer que a Câmara autoriza. Entendeu? Então, ele está tentando derrubar a lei. Então, como que eu vou acreditar que um prefeito que ordenou a Procuradoria-Geral do município que ingressasse com a ADIM, com a ação direta de inconstitucionalidade, quer pagar um benefício se ele quer derrubar a lei, gente? Como que a gente vai acreditar? É difícil, Cléber, não é? Ser sincero. Mas a gente queria que pagasse, quem dera, diante de tantas maldades, tantas covardias, tanta perseguição, tanto assédio, se ele resolvesse pelo menos o problema dessa dívida do Vale Refeição, já seria uma boa para o servidor nesse momento. Tomara que seja verdade, mas eu estou igual Tomé, eu quero ver para crer. Está difícil acreditar. Mas, vereador, eu estou querendo acreditar e precisamos disso, né? E os nossos servidores é quem levanta a moral desse município, que presta o serviço. Mas acredito que, de repente, bateu lá na consciência dele e ele vai estar ouvindo essa casa e pagando aos servidores. Agradeço de coração a todos, até a próxima sessão. Declaro, em nome de Deus, encerrada a presente sessão e até a próxima, se Deus quiser.